noite. Nós estamos esperando um pouquinho para que as pessoas que vão participar conosco possam estar se juntando a essa reunião. E daqui um pouquinho, então, nós estaremos aqui conversando, eu, Marcos Alvinair, geriatra intensivista, junto do Dr. Rodrigo, um dos nossos coordenadores da UTI Geral de Genoveva, onde nós vamos estar batendo um papo sobre as principais dúvidas, principais novidades que nós temos hoje como oferecer para os pacientes portadores do Covid-19, que evoluem com mais gravidade e que têm necessidade de se internarem na unidade de terapia intensiva. Mais uns minutinhos a gente abre já os conteúdos principais e desde já agradecendo ao Dr. Rodrigo e toda a equipe do marketing do Santa Genoveva por essa oportunidade que nos permite esclarecer a população, tanto pessoas ligadas à área de saúde como familiares. Inclusive, estamos sabendo também que muitos familiares dos pacientes que estiveram conosco ou que estão conosco hoje na unidade de terapia intensiva de Santa Genoveva estarão aí trocando ideias, podendo tirar algumas dúvidas essa noite, nessa live. Gostaria de falar alguma coisa, Rodrigo? É um grande prazer a gente estar participando desse momento, né? Mais um bate-papo, né? Entre amigos e familiares. A gente considera o hospital como uma grande família, né? E essas dúvidas pertinentes porque é um ambiente um pouco distante da maioria da população, um ambiente de UTI, e poder passar isso para vocês com a vivência do dia a dia é fundamental para a gente entender a gravidade que essa doença nos assola atualmente. Número suficiente? Bom, nós fomos avisados aqui que já temos uma plateia, né, significativa, e batendo um papo com o Dr. Rodrigo, nós dividimos a nossa fala em dois conteúdos principais. Vai caber a mim falar um pouquinho do paciente antes de ir para a UTI, os critérios diagnósticos da própria Covid, das evoluções possíveis e, em especial, aqueles pacientes que, mesmo sendo tratados adequadamente fora da UTI, acabam preenchendo alguns critérios de gravidade que justificam a sua inclusão da unidade de terapia intensiva. Eu gostaria de iniciar, então, esse diálogo tentando colocar para vocês o seguinte: não só para essa pandemia pelo coronavírus, mas eu diria para a imensa maioria das patologias que em algum momento da sua evolução acabam evoluindo para risco de vida, acabam evoluindo para uma piora do estado vital do indivíduo, nós devemos sempre ter em mente que a UTI é, sem dúvida, o último recurso em se tratando de abordagem de gravidade. É importantíssimo que, mesmo que nós falemos aqui de recursos tecnológicos, medicamentos avançados, equipe de enfermagem, de fisioterapia, todos preparados para esse momento de um paciente mais grave, de longe nós representamos uma parte muito pequena em todo o complexo que envolve a fisiopatologia, a evolução e principalmente as chances de que nós tenhamos aí, a nível de população, números favoráveis. Ou seja, nós temos que estar sempre de olho na prevenção, nós temos que estar de olho naqueles que porventura se contaminaram, que eles tenham uma oportunidade de serem assistidos pelo sistema de saúde o mais precocemente possível, porque o paciente que vai para a UTI é aquele paciente que perdeu tempo, é aquele paciente que não foi abordado de forma correta a tempo, não só por falhas do próprio sistema de saúde, das dificuldades de acesso ao sistema de saúde público ou privado, mas também levando em conta que algumas pessoas esperam seus sinais e sintomas ficarem bem intensos para procurarem ajuda médica. E, muitas das vezes, mesmo estando na área de atendimento primário de saúde, muitas das vezes os seus sinais e sintomas
não são devidamente valorizados, os medicamentos de primeira fase muitas vezes são colocados de lado, e alguns desses pacientes, principalmente pacientes que têm comorbidades, principalmente pacientes que têm outras patologias, eles terão uma chance maior de sair da fase 1 para a fase 2, da fase 2 para a fase 3, que seria, nessa fase 3, a fase de maior gravidade, em que nós temos uma atividade inflamatória intensa, sistêmica, e lembrando que apesar de nós sempre falarmos principalmente de função respiratória, nessa fase nós temos uma tendência de atividade inflamatória em todos os órgãos, e o paciente que vai para a UTI, na sua maioria, ele não tem apenas insuficiência respiratória, ele pode estar evoluindo para a insuficiência dos rins, ele pode estar evoluindo para encefalite, ele pode estar evoluindo para patologias embólicas ou hemorrágicas, e logicamente ele também está exposto, principalmente pelo tempo de longa duração que ele permanece no hospital, a infecções secundárias, tanto infecções bacterianas por germes multiresistentes, como inclusive também por infecções fúngicas, micóticas, que podem inclusive definir o seu prognóstico. Eu quero dizer que muitos pacientes entram no hospital com a infecção pelo Covid e, na dependência do tempo de internação, das suas complicações individuais, nós podemos ter complicações mais graves, inclusive até como causa de morte, por infecções outras, por complicações outras que não têm uma relação direta com o Covid, mas acaba sendo uma consequência indireta dessa patologia original. Falando então de prevenção, eu quero deixar bem claro que para nós não termos necessidade de hospitalização e principalmente terapia intensiva, perdão, é muito importante que os pacientes realmente levem a sério, enquanto população, a higiene corporal, a higiene das mãos, o uso das máscaras ou substitutos, evitando principalmente aglomerações, e lembrando que não é apenas aquele indivíduo que tosse, que espirra, que está sendo um agente, um vetor de contaminação do ambiente. Hoje é bem comprovado que, principalmente em ambientes fechados, sem circulação de ar, nós temos partículas virais em suspensão por pessoas que muitas das vezes estiveram ali portadoras do vírus até por 1, 2 dias antes. E essas partículas virais ainda são perceptíveis, são inaladas, sem que nós tenhamos a visão direta da presença do indivíduo que foi o vetor, né, dessas partículas contaminadas. Se nós nos esquecermos da prevenção, que tem a ver com evitar aglomerações, limpeza bastante rigorosa, seja lavando com água e sabão as mãos, mas inclusive usando álcool gel, nós vamos estar realmente dificultando que uma parte bem grande de pacientes, potencialmente com risco de evoluir em hospitalização, que esse número aumente à medida em que nós disseminamos para várias camadas da sociedade o vírus de uma forma mais rápida, gerando aí um número muito grande a curto prazo de pacientes contaminados. Parte deles, mesmo devidamente tratados, pode estar evoluindo mal e sobrecarregando então, em última instância, os leitos hospitalares e principalmente os leitos de UTI, que são leitos mais complexos, extremamente mais caros, não só por demandarem tecnologia, mas inclusive profissionais de saúde especializados para aquela área. Uma das questões mais importantes que eu gostaria de citar nessa fase é que todo e qualquer indivíduo, durante a pandemia, por mais saudável que seja, mas em especial pacientes que têm comorbidades como obesidade, hipertensão, diabetes, grandes fumantes, pacientes oncológicos, principalmente em quimioterapia, os muito idosos, considerando aí a terceira idade a partir dos 60, 65 anos, todos nós, principalmente esse grupo que eu colocaria como alto risco, se iniciam sinais respiratórios, mesmo leves, como arranhão de garganta, uma coriza leve, uma tosse seca,
principalmente se tiver alguns sinais ou sintomas adicionais, como a febre, como a cefaleia, que é a dor de cabeça persistente, perda do olfato, perda do paladar. Essas pessoas devem ser vistas precocemente. E apesar de todas as controvérsias a respeito de abordagem terapêutica, tudo indica, pela segurança das medicações que estão sendo usadas já nessas fases iniciais, que nós chamamos aí de fase 1 ou no máximo a fase 2A, é muito importante que essas pessoas sejam analisadas pelos seus médicos e, se possível, que nós iniciemos tratamentos que, se depois não confirmada a doença, no mínimo são medicamentos que teriam evitado a progressão na positividade posterior da pesquisa do COVID, pela proteína C reativa colhida em mucosas, tanto mucosa oral como mucosa nasal. Essas medicações, para aqueles que estariam com seus primeiros sinais e sintomas e que depois venham a ser confirmados como oriundos do COVID, essas pessoas devidamente tratadas, elas terão muito mais chance de interromperem precocemente a atividade inflamatória que o vírus provoca no corpo e, logicamente, numa maioria de pessoas com boa evolução, nós vamos estar diminuindo a necessidade de hospitalização e principalmente de UTI. Alguns medicamentos estão sendo usados para essa primeira fase, como a azitromicina, corticoides em dose não tão alta, a própria discussão da hidroxicloroquina, da ivermectina e de outros antiparasitários. E por mais que nós tenhamos realmente alguns trabalhos a favor e outros contra, tudo indica que para populações onde a falta de recursos terciários é importante, e o Brasil se enquadra, né, nesse perfil de país, parece ser um melhor negócio um tratamento empírico precoce, mesmo que ele seja suspenso ou substituído posteriormente, caso o nosso diagnóstico não se confirme como COVID, e logicamente se confirme para outras causas, como infecções respiratórias por outros vírus. Nós estamos nesse momento no inverno aqui na nossa região, é uma época de mais frio, de poeira, de umidade baixa do ar, natural que nós tenhamos também alergias, tenhamos infecções por vírus da influenza, tenhamos pneumonias bacterianas principalmente pneumococo, e nós da área de saúde temos que estar alerta para todas essas possibilidades. Se o paciente foi devidamente abordado, ou se ele não foi abordado, e se ele tem comorbidades, ele provavelmente vai evoluir das fases iniciais 1 e 2A para uma atividade inflamatória mais intensa, e muitas das vezes já é um paciente que o estado geral está bastante prejudicado, geralmente febril, lembrando que idosos ou pacientes com imunodeficiência nem sempre fazem febre, mas é um paciente com suores frios, pálido, com muita mialgia, perda de apetite, é um paciente que já tem, muitas das vezes, um comprometimento mais sério e geralmente ele vai ser hospitalizado. Principalmente se nessa evolução de piora nós constatamos inflamação pulmonar, lembrando que nessa fase, muitas das vezes, a ausculta dos pulmões é normal, muitas das vezes o raio-x de tórax também é normal, mas esse paciente apresenta sinais sanguíneos, por exames que nós fazemos, já alterados, com atividade inflamatória alta. São pacientes que têm uma tendência de aumentar a frequência respiratória mesmo no repouso, tendência de queda discreta, moderada da saturação de oxigênio que a gente mede nas digitais, e esse paciente então tem toda a intensidade inflamatória que justifica a internação. Quando nós temos alguma dúvida, principalmente do acometimento inflamatório dos pulmões, o padrão típico, né, do vidro fosco disseminado pelos dois pulmões, pulverizado, nós então vamos chegar a esse diagnóstico utilizando a tomografia computadorizada de tórax, já que nessa fase inicial o próprio raio-x, como eu disse, nem sempre mostra as alterações. Esses pacientes receberão medicamentos mais agressivos, se possível serão anticoagulados, poderão usar dose mais alta de corticoide, passa a ser bem questionável o uso da hidroxicloroquina, receberão assistência de oxigênio-terapia, fisioterapia, assistência nutricional,
E como são geralmente pacientes que precisam já ficar isolados, nós começamos também a ter um outro problema paralelo, que diz respeito à tendência de angústia, de melancolia, piora de quadros depressivos, porque as pessoas acabam ficando afastadas dos seus familiares, dos seus cônjuges, pais, filhos, e o corpo clínico tem que estar sempre alerta também a essas complicações de cunho psicossomático. Isso é fundamental para que nós tenhamos, né, uma recuperação, uma reabilitação adequada. Se todas essas medidas feitas a nível de apartamento, de enfermaria, não surtem resultados eficientes e o paciente tende a evoluir para uma insuficiência respiratória em detrimento do uso intensivo no quarto de medidas fisioterápicas, de medidas de oxigênio-terapia com alto fluxo em máscara e uma otimização dos medicamentos, essa pessoa não melhora a sua saturação de oxigênio, permanecendo principalmente abaixo de 90%, nós preenchemos critérios de unidade de terapia intensiva e, logicamente, o que a UTI vai oferecer a esse paciente, o próprio nome diz, é um atendimento intensivo e que vai utilizar medicamentos mais específicos. O paciente poderá necessitar de uma assistência ventilatória mecânica e, logicamente, além disso, podendo ter complicações em outros órgãos, como eu já citei, insuficiência renal, que pode gerar hemodiálise, falência hemodinâmica, que pode gerar a necessidade do uso de drogas vasoativas, arritmia cardíaca, quadros neurológicos mais graves, nós teremos então um ambiente de UTI sabidamente mais seguro e que faz muita diferença nesses pacientes críticos. Eu vou passar para o Dr. Rodrigo então agora a palavra para que ele possa dar continuidade sobre as rotinas de abordagem do paciente que adentrou na unidade de terapia intensiva. Obrigado, Marcos. Foi excelente explanação, né, desde do começo da patologia até chegar nas portas da UTI geral. Eu queria dar uns passinhos para trás para poder chegar na UTI também. Hoje, a Covid é uma realidade, a gente se encontra o vírus em qualquer ambiente, ele é comunitário. E ele acabou gerando bastante, muitas dúvidas e muitos questionamentos em relação à saúde no geral. O vírus, é interessante, o vírus é um vírus RNA. E o vírus RNA, ele tem uma abrangência, a gente não sabe ainda como vai ser essa evolução, porque isso demanda tempo ainda, mas é um vírus que a sua capacidade mutagênica é muito maior do que um vírus de DNA. Então, o tratamento, posteriormente, a esperança na vacina, temos que tê-la, mas a prevenção aqui é um ponto fundamental, a prevenção, porque a gente não sabe como que vai ser daqui para frente. Então, um vírus altamente mutagênico, ele tem uma alta distribuição geográfica, não respeita ambientes frios ou quentes, né? Tem uma ampla disseminação por pessoas, né? E dependendo da relação da carga viral que essa pessoa tem, da exposição dessa pessoa e do hospedeiro, que é o ser humano, ele vai ter as amplitudes da doença, né? Em torno de 85% dos pacientes acometidos pelo Covid vão ser um caso leve, né? Não vão passar da fase 1, né? Ou vão ser assintomáticos, né? E são esses pacientes que, às vezes, por não ter uma orientação, não ter acabam minimizando a doença e transmitindo para aquela pessoa, aquela população suscetível. Então, as medidas de isolamento, o lockdown que a prefeitura está fazendo aqui, é fundamental para a gente conscientizar e entender da patologia. Porque só essa disseminação
vai contar muito com o apoio da população. A população aqui é fundamental para mudar o contexto da doença Covid e mudar o contexto no hospital, nas UTIs, né, e no geral. Então, é um vírus RNA, vírus altamente mutagênico, distribuição geográfica ampla, não respeita ambientes. Esse vírus, inicialmente, a fase inicial dele é a fase de incubação, a gente fica assintomático e a transmissão, nessa fase, pode ocorrer a transmissão, mas a transmissão é pequena ainda. A transmissão é por gotículas, né, como o Dr. Marcos comentou, mas a transmissão maior é quando o paciente está sintomático, tossindo, expelindo essas gotículas no meio ambiente. Tanto na proximidade com o paciente, a gente se contamina, como nos ambientes onde que esse paciente, porventura, passou e acabou espirrando ou tossindo, deixou essas partículas suspensas ou em contato com algum objeto. Assim, essa segunda fase, que foi bem comentada aqui, o paciente começa com uma febrícula, uma dor de cabeça, pode ou não ter diarreia, um mal-estar geral, reclama muito de uma mialgia intensa, uma cefaleia intensa, né? E esses pacientes têm que ser orientados, né, em relação a alguns tratamentos ainda que, porventura, não estão comprovados, mas são, do ponto de vista de causar algum dano, são de baixa causa de dano e talvez consiga fazer a regressão, né, que tem algum efeito viricida, né, ivermectina, alguns antiparasitários. Inclusive, essas medicações, para a UTI na segunda fase, quando o paciente estiver lá, ele tem efeito amibicida também, então quando se tiver necessidade de usar glicocorticoides ou corticoides, esse paciente também está sendo prevenido das infecções oportunistas por germes intestinais. E esse paciente começa nessa segunda fase, em torno do quarto, sétimo dia, ele começa a sentir uma pressão no peito, um pouco de falta de ar, e começa a ter a dessaturação. É a fase que a gente tem que tomar muito cuidado, que dos primeiros sintomas até essa fase, a pessoa acaba se acostumando ou pensando que a doença estagnou por ali. Mas não. No sétimo dia, oitavo dia em diante, esse paciente ele pode virar e se transformar num quadro realmente grave, precisando de internação, suporte de oxigênio e terapia intensiva. A terapia intensiva é destinada aos pacientes que têm um grau de insuficiência de algum órgão específico e eles não possam mantê-lo no quarto. Então, esses pacientes, quando o grau de oxigenação dele, a necessidade de oxigênio desse paciente suplanta em muito o que eu posso manter no quarto, né, eu tenho que transferir esse paciente para a unidade de terapia intensiva. No quarto, suporte ventilatório, a ventilação não invasiva, que é um método que a gente não intuba o paciente. Esse paciente tem uma máscara de oxigênio, ele é suplantado oxigênio para esse paciente, e isso tem uma melhora gradual e dá o tempo desse paciente vir a melhorar. Dessa gama de pacientes todos, né, ou seja, 30% dos pacientes não vão ter sintomas ou vão ser oligosintomáticos, tem poucos sintomas. 10% mais ou menos, a 15%, eles podem ter necessidade de internação. E os outros, de 2% a 5%, são os casos realmente graves, vão precisar da terapia intensiva. Esses pacientes, eles têm baixa capacidade, têm falta de ar aos pequenos esforços, têm uma alta necessidade de oxigênio, pode começar um quadro de confusão, a fadiga respiratória, e eles são transportados para a UTI. Na UTI, a gente dá o suporte ventilatório intensivo, as velhices são mais intensas, o suporte nutricional é fundamental para esse paciente recuperar. Esses pacientes, essa fase, o acometimento renal também é muito importante. São pacientes que aumenta a coagulação sanguínea, têm mais chance de trombose, né? Está se alegando também que
pode ter microinfartos, a parte pulmonar, e isso também ser responsável pela dificuldade de oxigenação desses pacientes, né? E nessa fase é a fase que está a tempestade imunológica, citocinas, principalmente interleucina 6, que tem uma alta capacidade inflamatória, né? Essa fase que a gente acaba usando os corticoides em doses mais altas para tentar resgatar esse pulmão inflamado. Já que na fase virêmica já passou, lá atrás, lá na primeira e segunda semana, já não tem mais, foi a fase de viremia desse paciente. Então, a terceira fase é a fase inflamatória grave, que uma pequena porcentagem da população vai tê-la. Mas esses pacientes que têm, a mortalidade desses pacientes é extremamente elevada. Por quê? O pulmão é o primeiro órgão cometido, mas depois a parte circulatória, a parte pulmonar, a parte renal, né? Esses pacientes acabam com necessidade de terapia dialítica, hemodiálise, né? E o tempo desse paciente ficar internado, geralmente necessitando de suporte ventilatório, de intubação, ou seja, fiz as medidas todas, de tentar recuperar a parte pulmonar, fisioterapia intensiva, medicações, a ventilação não invasiva, e isso não conseguiu resgatar ainda, eu tenho que dar conforto para esse paciente para passar essa fase que ele não vai conseguir por si só responder. Então você acaba intubando esse paciente. A intubação desse paciente requer altas pressões no ventilador, alta capacidade, alta concentração de oxigênio, né? E com isso tem uma repercussão sistêmica e nesses órgãos que eu falei, principalmente rim e circulação. Esses pacientes eles têm que ficar a necessidade de analgésicos, a necessidade de anestésicos, a necessidade de ficar sedado por um período prolongado, e tem uma perda muscular importante, que depois na segunda fase que a gente vai tentar tirar esse paciente do respirador, ele tem dificuldade, e a fisioterapia tem um papel fundamental nisso, de resgatar esse paciente. A parte nutricional também inclui, eu tenho que dar um aporte maior proteico para esse paciente, para suprimir esse consumo que o organismo está. E a mortalidade desse paciente, baseado na idade, né, nas comorbidades que ele porventura tenha, é ampla, mas varia entre 25% até 85%, ou seja, uma mortalidade elevada. O paciente ele tem uma mortalidade alta nessa fase. Então, e as medicações, desde as medicações que têm efeito viral, medicações que têm efeito imunológico, estão ainda em estudos ainda, comprovação científica demanda tempo, né? Então, eu acho que a resposta maior aqui é a prevenção. A prevenção. Se a gente prevenir, e aqui agora, né, Marcos, voltando, o Berlândia voltou a reabrir, né? Então, se a gente, aproveitando esse momento que a cidade ficou parada, conscientizar que basicamente depende da gente para evitar que essa pandemia se alastre mais, que vá para o familiar suscetível de vocês, o familiar que possa ter necessidade de internação, essas medidas de lavar as mãos, o contato, aglomerações, evitar aglomerações, é fundamental para a gente reduzir o impacto que o vírus tem. Depois que foi implantado o bloqueio, né, digamos assim, a gente começou a perceber, né, Marcos, que o índice de internações na UTI começou a cair um pouco. Essas 2 últimas semanas foram promissoras. Em detrimento do aumento do número de diagnósticos, os casos graves começaram a reduzir um pouco. Isso pode ter sido pelo efeito isolamento, né? Isolamento social. É claro que assim, a gente não está alegando para se manter o isolamento absoluto. Mas a população ela tem fundamental participação nisso, né? Como também na dengue também,
né? Se não cuidar da água parada, o mosquito vai progredir, né? Exato. Então, assim, são medidas de ordem pública, mas que a população, nesse caso, é agente principal de mudança, de evolução. Isso. Gostaria de deixar bem claro uma mensagem nossa, né, de todo o grupo de médicos, enfermeiros, médicos em geral da equipe, que a UTI não é sinônimo de fim de linha. A UTI consegue reverter o maior número, percentualmente dizendo, de pacientes que são de altíssimo risco de morte. Ou seja, a morte não é a regra, mas certamente se aquele paciente que preencheu os critérios de indicação de UTI não tem acesso à UTI, essa mortalidade, sem dúvida, poderá atingir praticamente 100% dos casos, quando esse paciente não recebe o tratamento completo, que nessa situação mais grave só a UTI pode oferecer. Nós estamos recebendo aqui já algumas perguntas, eu vou responder algumas que têm a ver com o que foi citado por mim, depois o Dr. Rodrigo também fala um pouquinho mais sobre a pergunta direta de UTI. Uma pessoa está perguntando se o fato de estar com dor de cabeça e mais nada pode representar o Covid. Na verdade, eu tive inúmeros casos em que a cefaleia, a dor de cabeça, era uma das queixas associadas de casos diagnosticados como Covid, mas eu, na minha experiência pessoal, não tive nenhum caso de Covid onde a dor de cabeça era isolado um único sintoma. Nós temos aprendido aos poucos, né, com a literatura mundial, com as nossas experiências, inclusive de Brasil, que a gama de manifestações clínicas de queixas da doença ela é extremamente variável. Então eu tive caso de paciente que tinha perda de olfato puro, mais nada, e era Covid. E tenho tido inúmeros casos com proteína C reativa, pesquisando Covid em mucosas positivo, com pacientes totalmente assintomáticos. O grande problema é que esse paciente está transmitindo, está passando para frente, e quem está com ele mesmo não tem consciência de que ele é portador do vírus, ok? Nós não devemos esperar o quadro típico que nós citamos aqui, para que nós suspeitemos do Covid. Na dúvida, peça, né, o exame, no caso a PCR, e para os casos já com evolução mais tardia, aí sim a sorologia, pesquisando a pesquisa de anticorpos, IgG e IgM, já para um período pós-infecção aguda, ok? Aqui também tem uma pessoa que cita que teve 3 dias na última semana com sinais de gripe, com muita coriza, mas não teve febre e pergunta se pode ser um indício de Covid-19. Sim, claro, você precisa procurar o sistema de saúde imediatamente, dentro das minhas convicções pessoais, colher o material, mas como ele demora 2, 3 dias para ficar pronto, preferencialmente já começar um tratamento, para que você, na melhor das hipóteses, não evolua para a fase inflamatória, que às vezes pode ser um pouquinho mais tardia, ok? Tem uma pergunta que eu vou repassar para o Dr. Rodrigo, falamos, mas vale a pena frisar, qual o critério para um paciente Covid-19 ser encaminhado para a UTI, Dr. Rodrigo? Esse paciente que vai para a UTI, geralmente está indo para 7º, 8º dia da doença, né? E aí o grau de desconforto respiratório, necessidade de oxigênio, terapia, a labrilidade da pressão. Esse paciente pode ter um quadro confusional associado, mas basicamente o critério para UTI nesses pacientes é o desconforto respiratório e a necessidade de oxigênio e terapia, né? O paciente que está com um nível baixo de oxigênio, ele pode permanecer, se o médico tiver segurança, permanecer no quarto. Contudo, a partir do 7º dia, essa necessidade vai aumentando, e aí essa fase é uma fase crítica, e aí não compensa muito manter no quarto, aí a gente consegue resgatar esse paciente precocemente, e às vezes conseguir retornar para o quarto sem necessidade de ventilação invasiva. Então o critério seria basicamente o aumento da necessidade de oxigênio, chegar a níveis
acima de 5 litros de oxigênio, o grau de desconforto respiratório, né, e as instabilidades, né, orgânicas, né, principalmente circulatórias. Isso. Tem outras perguntas aqui que são diferentes, mas falam do mesmo assunto. Quando a gente fala de fatores de risco, comorbidades, e a pergunta é sobre o diabetes, sobre problemas cardíacos, pressão alta. E o idoso também, né? E a terceira ou quarta idade. Todos esses indivíduos, sejam obesos, diabéticos, pacientes oncológicos, cardiopatas, hipertensos ou idosos, eles preenchem um grupo de pacientes que têm, por diferentes motivos, uma atividade inflamatória sistêmica já previamente elevada. E, na maioria das vezes, um hipertenso, mesmo que bem controlado, um diabético bem controlado, ele tem menos reserva funcional quando o organismo, por exemplo, desencadeia falências, falência respiratória, falência circulatória, falência renal, nós temos menos reserva de saúde para podermos resgatar vitalidade. Agora, é claro que nós temos visto, isso é uma minoria de casos, pacientes evoluírem mal, mesmo não tendo nenhum desses fatores de risco. A nossa estatística na UTI do Geral do Hospital Santa Genoveva mostra que a maior parte dos pacientes que evoluíram mal, com morte, são pacientes com comorbidades graves. No caso específico do nosso hospital, principalmente também pacientes oncológicos em quimioterapia. Agora, nós tivemos poucos casos, eu creio que 2 ou 3, né, de pessoas até jovens, sem comorbidades, que evoluíram mal. O que a gente percebe é que essas pessoas procuraram o sistema de saúde depois de muitos dias de sinais e sintomas, onde eles não foram abordados com aquelas medicações de primeira linha e já chegaram ao hospital com 10, 14 dias de evolução em franca insuficiência respiratória. E como a síndrome inflamatória já veio grave, muitas das vezes, mesmo a gente utilizando todos os recursos de UTI, alguns desses pacientes, até por complicações secundárias, como infecções resistentes, falência renal, tivemos um caso com ruptura de vaso sanguíneo cerebral, hemorragia cerebral, acabam falecendo de outras causas que não estavam diretamente ligadas ao Covid. Também tivemos casos de pacientes muito idosos, né? Isso aí acho que... Isso aí merece comentário, né? Foi citado aí a idade. A idade é, sem dúvida, um fator de risco, porque a maioria dos idosos, eu como geriatra vivencio isso, são pessoas que já têm patologias outras. Então, grau de insuficiência de algum órgão específico? Sim, a maioria tem hipertensão, tem insuficiência renal parcial, o coração não tem muita reserva, mas nós temos dois exemplos muito interessantes. Nós tivemos recentemente, durante 14 dias de internação, Dona Carmélia, com 98 anos e meio, que recebeu alta da UTI em boas condições, e hoje é dia do meu plantão. Acabei de pegar um plantão na UTI, de 99 uma senhora de 99 anos e meio, que está evoluindo muito bem lá com os nossos cuidados, né, da equipe como um todo, e nem a primeira senhora que recebeu alta, nem essa senhora que está lá conosco agora com quase 100 anos, estão, né, numa previsão de má evolução, e a que está internada hoje, inclusive, está seguindo bem, apenas com oxigênio nasal. Isso. Mas isso não é a regra, né, Marcos? Deixa bem claro que isso não é a regra. Isso é a felicidade que a gente está tendo aqui, mas não é a regra. Ou seja, tomar cuidado com a exposição. Essa exposição pode trazer casos fatais para esses pacientes que têm alguma predisposição. Ok. Eles perguntam também em relação à reinfecção, né? Eles estão... ou seja, o Covid trouxe muitas perguntas para a gente, né? A reinfecção é uma pergunta, né? Eles estão percebendo que alguns pacientes que foi isolado o vírus da mucosa nasal ou oral e não fizeram títulos adequados de GG e IgM na segunda fase, esses pacientes têm um risco de reinfecção. Estão se percebendo isso, mas isso ainda tem estudo. Não é uma regra. Não é. E gostaria de citar também, para quem está nos assistindo, que existem trabalhos muito bem elaborados que mostram que mesmo depois da cura, de fato,
a PCR pode ainda seguir positiva, Isso. porque a metodologia usada, ela capta também fragmentos do vírus morto. Isso. Então nós não podemos ter a PCR positiva Somente num quadro totalmente curado clinicamente como um critério de reinfecção ou de não cura. isso. Tá? São coisas que com mais tempo nós vamos compreender melhor para termos um critério definitivo de cura. A segunda coisa que está se perguntando, por ser um RNA vírus, é da cronicidade do vírus. Isso a gente não sabe ainda. Isso vai ser... É só o tempo que vai falar isso para a gente. Se esse vírus tem, como o HIV também um RNA vírus, esse vírus tem capacidade de codificar. Então, por enquanto, a gente não sabe isso. Ou seja, vamos nos dar a segurança de não infectar, ou seja, prevenção. Ok. Bate muito nessa tecla, prevenção, né? Isso. O que vai fazer diferença para o mundo é a prevenção, não é o TI. O TI salva um número pequeno de vidas, tem a sua função bastante importante, Sim. mas se pensarmos em volume, população, o que faz diferença é prevenir. Isso é muito importante. Dentro de questões preventivas, tem uma pergunta aqui, que é realmente uma polêmica, né? Em todas as lives que a gente participa, a pergunta vem. Vocês acham efetivamente a ivermectina, que ela pode ser usada como prevenção, e a hidroxicloroquina? Bom, a minha opinião pessoal, a partir de muita leitura e alguma experiência, é que a ivermectina é um produto excepcional. Nós não temos ainda um alcance muito claro para confirmar uma eficácia do seu poder antiviral, mas aparentemente os estudos sugerem que a ivermectina ela bloqueia a entrada do vírus dentro do núcleo, da célula a ser infectada. Então ela tem, de fato, um grande potencial preventivo. E o que é legal na ivermectina é que é uma droga barata e é uma droga que praticamente não tem efeitos colaterais importantes. Quanto à hidroxicloroquina, existem muitos trabalhos a favor, muitos trabalhos contra. Eu, pessoalmente, tenho usado a hidroxicloroquina nas fases iniciais, tipo 1 ou 2A, desde que o paciente esteja bem esclarecido de que é alguma coisa ainda não de todo provado e, principalmente, que nós tenhamos, enquanto médicos, o conhecimento se esse paciente tem contraindicações. Ou seja, pacientes cardiopatas com distúrbio de ritmo é interessante não usar, ok? Então, vamos individualizar, vamos ver direitinho quem é que tem realmente a recomendação para a gente poder usar. O Dr. Rodrigo está completando, gestantes também. Paciente de retinopatia também não deve ser usado. Principalmente se já usava antes, isso, né? Miastenia graves também não deve usar. E a experiência com cloroquina é uma experiência ampla, porque é um medicamento amplamente usado para combate à malária, uso no paciente com artrite reumatoide. Sim, lúpus eritematoso, várias colagenoses. O produto é seguro quando devidamente bem escolhido. Vou passar para o Rodrigo a última pergunta. Qual a importância de não realizar automedicação? A gente tem que ter uma segurança em relação a se está ou não infectado, né? Então, se eu estou partindo para a autoinfecção, para a automedicação, possivelmente não fiz atendimento médico. Então, possivelmente não vou ter o diagnóstico. E, possivelmente, eu vou estar transmitindo essa patologia para pessoas que estejam suscetíveis. Então, a automedicação, eu não indico. A orientação, aqui no Covid, o mais importante é a orientação, saber o que a patologia pode trazer de risco para vocês e os fatores de alerta, né? Não ficar... Está tendo muito paciente que está com medo de vir ao hospital e está tendo complicações em casa de outras patologias e chegando também em estado crítico, não pelo Covid, mas pela patologia que ele tinha previamente e ficou com medo de vir e acabou complicando em casa. Então, né? Os números são críticos, eu tenho alertado isso nas outras lives, que como eu sou também geriatra, o público que mais tem sofrido desse fenômeno, que é um fenômeno inédito no mundo, são os idosos. Nos últimos 3 meses, em Nova York e também em São Paulo, nós tivemos estudos que mostraram, em São Paulo, aumento de 7%, em Nova York, 12% da mortalidade
por morte súbita em casa, principalmente por infarto agudo do miocárdio, por acidente vascular encefálico e por embolia pulmonar. Esses pacientes são pacientes que, mesmo sentindo alguma coisa, por medo de procurar o sistema de saúde, tiveram as suas doenças de um início, onde a gente poderia agir e reverter para deixar de evoluir para a morte súbita. Então, por favor, principalmente para pacientes de risco, que já têm outras doenças, se não estão bem, procurem os seus médicos, logicamente com todos os cuidados higiênicos, preventivos, para que vocês sejam vistos. Eu gostaria de finalizar a nossa live com duas informações. Primeiro, para aquelas pessoas que pegaram a live já em andamento, para que queiram realmente rever o que foi discutido aqui, vocês podem estar revendo a live que vai ficar disponível no IGTV, tá bom? E convidar vocês para a nossa próxima live de quarta-feira que vem, onde estaremos eu e um colega geriatra, o Dr. Tiago Ferola, falando sobre a terceira idade, os idosos e a nova realidade na vigência da pandemia pelo Covid. É um tema extremamente interessante que a gente vai poder estar junto com vocês esclarecendo dúvidas. Muito obrigado pela apreciação desse tempo aqui que a gente está trocando ideias com todos vocês. Eu também agradeço muito a participação, né, de vocês todos. Um momento crítico, um momento de rediscutir, né, informação aqui agora de qualidade. Temos que ir atrás, né, muita fake news em relação ao Covid. O Eduardo, na fake news passada, comentou muito sobre isso. Então a desinformação também é um mal que a gente tem que ser combatido, né? Estamos à disposição do Hospital de Novembro. O hospital aqui agora, ele fez, aproveitando essa oportunidade também, ele remanejou totalmente o seu fluxo de atendimento. Tem área específica para atendimento do paciente com Covid, um ponto de atendimento para pacientes com quadros gripais. Esses pacientes que porventura têm necessidade de internação, tem uma ala específica da enfermaria para pacientes somente com Covid, né? E a UTI que eu participo, a UTI é uma UTI só para paciente com Covid. Então, o hospital ele remanejou por conta dessa pandemia. Então, o hospital está totalmente preparado para assumir pacientes com Covid e pacientes sem Covid também que, por acaso, necessitam de internação. Os pacientes que não têm Covid não vão ficar separados, os pacientes. A aula específica para cada tipo de paciente, né? É uma precaução que o hospital está tendo. Foi bem antes de ocorrer a pandemia aqui em Uberlândia, né? De estourar a epidemia aqui em Uberlândia. O hospital se preparou para isso, fez um fluxo que, com o corpo clínico apoiando a direção também pôde implementar isso rapidamente. A gente, quando teve a implosão do Covid, a gente já estava preparado para recebê-los, né? Havia uma retaguarda. Isso é fundamental e faz diferença para a evolução do paciente, porque são equipes que estão seguramente sabendo, antenada para aquela patologia e vai ser encaminhado para local específico de acordo com a sua clínica. Então, agradecer a presença de todos, do Marcos, do marketing, né? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Ai.